Jesus. Confesso para os irmãos que, como todo domingo, eu acho que eu falo isso, já estou ficando repetido, né? Todo domingo, boa noite, sejam bem-vindos, viu? Todo domingo eu falo assim, eu queria não parar o louvor, continuar, mas existe uma parte importante que nós precisamos também nos lembrar, que é a respeito da palavra, e hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos de algo que nós conversamos na igreja caseira na sexta-feira, mas eu quero entrar um pouco mais nisso, porque eu percebo, irmãos, que nós temos vindo de um tempo muito difícil. E nós precisamos nos lembrar daquilo que nós vamos falar hoje aqui, nesta noite, porque, como a gente também prega muito aqui, virá tempos ainda mais difíceis sobre nós. E precisamos estar preparados. Por isso, Espírito Santo, eu quero honrar a sua presença aqui neste lugar. Eu quero honrar Jesus mais uma vez aqui nesta noite. E pedir que o Senhor nos direcione no caminho que o Senhor tem para nós hoje, no ensinamento das Escrituras. Pai, que não seja a minha vontade, que não seja aquilo que eu preparei, aquilo que eu pensei, mas seja a voz do Senhor falando aqui. E não por causa de mim, mas por causa da tua palavra. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha e aqueça os nossos corações na medida que a palavra for sendo proclamada. Que o nosso coração comece a queimar de amor pelo Senhor, de desejo pela tua presença. Essa é a minha oração nesta noite, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém e amém. Então, irmãos, como introdução, como eu falei aqui no início, nós vivemos dias muito intensos. Nós vivemos dias de muita pressão, irmãos. Nós estamos em constante pressão. Nós ainda, na igreja caseira, estávamos conversando na sexta-feira da dificuldade, do que nós estamos vendo na nossa cidade. Me parece que todo dia é uma tragédia, cara. Todo dia você vê um acidente, todo dia você vê um assassinato. E se você for ampliar isso para estado, nação, nações, você vai ver que nós vivemos um tempo de que nós só ouvimos notícias pesadas. Nós só ouvimos coisas difíceis. E parece que as lutas nunca vão dar trégua, irmão. Parece que você sai de uma guerra e você entra em outra. Você sai de uma batalha, você acaba de vencer uma, já vem outra. E talvez, aqui no nosso meio agora, ou aqueles que vão assistir depois, que estejam nos ouvindo, talvez você esteja cansado dessas coisas. Talvez você, assim como eu, tem dias que você olha para a sua vida e você está fadigado. Não só fisicamente, mas principalmente emocionalmente e espiritualmente. Muitos de nós estamos fadigados por causa dessas lutas, dessas pressões, dessas dificuldades do dia a dia. Nós estamos cansados de tentar. Nós estamos cansados e muitas vezes nós queremos desistir. Existe talvez uma palavra dentro de nós que fica, uma vozinha que fica ali, não, para, já deu. E talvez, irmãos, vocês sabem que eu não sou muito de palavras motivacionais, não é muito meu feitio, mas o meu objetivo aqui hoje não é emocionar vocês. Meu objetivo aqui é mostrar a perspectiva correta a respeito da nossa vida cotidiana e daquelas coisas que nos esperam. Então, irmãos, somado a tudo isso que nós estamos vivendo, nós ainda vivemos numa geração, irmãos, que quer resultado rápido. Nós não conseguimos hoje esperar uma planta nascer, florescer e dar fruto. Nós queremos resultado rápido. Nós somos talvez a geração fast food realmente, que quer sair, comer e não quer esperar nem a comida ficar pronta. Nós já queremos a coisa preparada. Nós queremos alívio imediato, irmãos, quando nós estamos com nosso coração apertado. E assim, é lícito, sim, nós queremos sim ser aliviados. Mas nós queremos respostas instantâneas, irmãos. E o que eu quero desmistificar aqui nesta noite é que a vida cristã, ela não é assim.
Aqueles que escolheram viver por esse caminho vão entender que a vida cristã, como eu vou falar aqui, eu só estou dando uma introdução, eu vou ler o texto. A vida cristã ela é muito mais parecida com como é que eu posso dizer, uma corrida lenta do que uma corrida de 100 metros, como o Usain, como é que eu não sei nem falar, Usain Bolt, sei lá como é que é o nome do cara. Bolt, vou falar de Bolt, né? Que era aquela coisa que o cara disparava e beleza, ele já chegava. Não, irmãos, a corrida cristã, ela é gradual. Uma maratona, mas ela é uma maratona em que você precisa se aperfeiçoar em cada estágio. Porque talvez talvez a gente pode comparar como uma maratona, como uma corrida de obstáculos. Essa talvez seja a melhor analogia. Uma corrida de obstáculos, onde você vai ter que passar obstáculo a obstáculo. Porque numa maratona comum você só corre. Você vai. Mas numa corrida de obstáculos você tem que saltar esses obstáculos e ainda correr. Só que a proposta para nós aqui hoje é correr da forma correta. Porque, irmãos, nessa corrida nós vamos encontrar dores, nós vamos encontrar frustrações, nós vamos encontrar perdas, nós vamos encontrar dúvidas. E não são poucas dúvidas, são muitas dúvidas. E talvez a pergunta que mais pode ecoar nos nossos dias é: será que vale a pena continuar? Será, quando você olha para a sua jornada, para essa corrida que você está encarando, e você olha para a sua vida e você talvez está perguntando: será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena continuar? Talvez muitos que estão aqui, ou talvez que estão nos ouvindo, talvez já está pensando assim: cara, será que não é melhor Jesus me levar logo? Nós costumamos dizer que é oração da aflição, né? Jesus volta logo. E é exatamente nesse ponto, irmãos, que eu quero conversar com vocês aqui. Eu quero ajustar a nossa perspectiva a respeito disso. Porque, irmãos, se nós formos olhar pelas circunstâncias, se nós formos olhar para nós vamos nos desanimar. Se nós formos olhar para tudo que está acontecendo, nós vamos enfraquecer. Nós podemos até começar uma corrida boa. Não, tá acelerado. A gente até pode manter o ritmo. Mas quando nós tirarmos os olhos de onde nós devemos olhar, nós vamos fraquejar. Nós vamos temer. Mas a minha proposta para nós aqui é: olhemos para Cristo Jesus, irmãos. Porque é por Ele e para Ele que nós estamos aqui. É por causa dEle que nós estamos seguindo essa carreira. Amém? Vou correr aqui porque eu tenho muita coisa para falar. Por isso, irmãos, a realidade, irmãos, é que nós não corremos porque é fácil. Nem porque é difícil. Nós corremos porque Jesus é digno. Nós fazemos tudo porque Jesus é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa dor, a nossa alegria. Tudo é por Ele. Amém? Por isso, irmãos, é necessário que a gente permaneça firme e forte. E talvez você fale assim: mas cara, como permanecer firme e forte diante de tantas coisas? E nós vamos ver no texto aqui. Eu quero dar várias chaves para nós aqui hoje. Porque, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos lembrar aqui é: enquanto nós estamos lutando pelo nosso cansaço, irmãos, contra o nosso cansaço, contra os nossos medos, Jesus enfrentou uma cruz. Já parou para pensar? Enquanto nós pensamos em desistir, irmãos, Ele permaneceu. Ele decidiu permanecer. Enquanto nós estamos sentindo o peso da caminhada, irmãos, Ele carregou infinitamente o peso do nosso pecado. Amém? E é isso que eu quero desenvolver com a gente hoje, irmãos. Existe uma carreira proposta para cada um de nós.
Mas também existe um Cristo que já correu antes de nós, venceu e agora nos chama para continuar. Vocês entenderam, irmãos? Existe uma carreira para mim e para você, mas existe um Cristo que já correu já passou por esse caminho. E ele passou por isso e ele venceu, e ele abriu esse caminho e agora ele chama, pode vir que eu estou esperando você aqui no final. Olha que visão, irmãos. Se você puder fechar o seu olho, você puder imaginar você andando, e você correndo, e você vencendo o obstáculo, e você olhando no final, e você sendo coroado por ninguém menos do que Jesus. Por isso, irmãos, tudo que vivemos, tudo que enfrentamos, todos os nossos obstáculos, é porque Jesus é digno. Amém? Abre aí comigo Hebreus 12. Hebreus 12. Ai, Jesus. Acharam aí? Hebreus 12, verso 1 e 2. Olha o que diz o texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Por aqui, irmãos, só pela leitura do texto, pode deixar aí, nós já pararíamos aqui. Eu não precisava desenvolver mais nada. Só por essa introdução que eu disse aqui, que eu comecei e li, e o texto, a gente já podia ir embora. E já estaria pregado. Porque o texto, ele fala por si mesmo. Só que eu quero desenvolver com a gente alguns aspectos aí, volta no verso 1 até. Primeira coisa, irmãos, que eu quero lembrar é como devemos correr essa carreira. Porque se existe uma carreira que foi proposta, como o texto diz, envolve corramos com perseverança a carreira que foi proposta. E como a gente corre essa carreira, irmãos? Porque uma coisa é certa, essa carreira não foi proposta por mim, não foi proposta pela igreja, não foi proposta por você. Essa carreira proposta para mim, para você, foi proposta pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que te propôs essa carreira, foi o próprio Deus que inscreveu o seu nome nessa corrida. Vamos usar o exemplo aqui da maratona, né? Foi o próprio Deus que escreveu sua corrida. E no seu, talvez a gente não está vendo, né? Mas espiritualmente existe uma inscrição. E você está inscrito nessa corrida. Todos nós estamos inscritos. Porque foi o próprio Deus que nos colocou nessa corrida. E é Ele mesmo que vai nos receber lá no final, como eu falei. É o próprio Jesus, irmãos, que vai nos receber. Só que o mais lindo disso tudo é que Jesus não apenas inscreve o nosso nome na corrida. E não apenas nos espera lá no final. Mas Jesus está correndo com a gente. Olha que incrível, irmãos. Jesus não apenas colocou a gente para correr, mas Ele corre com a gente. Porque Ele está nos ensinando o mesmo caminho que Ele percorreu. Amém? O que a gente precisa ter em mente, irmãos, é que nós estamos representando uma equipe. Nós estamos representando um reino nessa corrida. E assim, irmãos, como qualquer time, existe um técnico. E Jesus é o nosso técnico. Sabe por quê? Porque Ele já passou por onde nós estamos passando agora. Ele já correu essa corrida. Então Ele sabe como nos conduzir por ela. Ele sabe para onde nos levar. Ele sabe quais são os caminhos que nós vamos percorrer. E isso, irmãos, é individual. Isso é uma proposta individualizada.
É para cada um, irmãos. Por isso eu estou te dizendo, irmãos, não é tempo de desistir agora. Não podemos desistir no meio do caminho, irmãos. Nós precisamos nos manter em frente, como o texto está dizendo ali, ó, perseverantes. Essa é a maneira que nós devemos correr a nossa jornada, de forma perseverante. Não podemos vacilar, irmãos. Eu não sou especialista em grego, mas se a gente for pegar o sentido da palavra perseverante aqui, irmãos, ela não é apenas traduzida de forma como paciência ou se manter firme, mas sabe o que ela quer dizer? Ela é uma paciência triunfante. Porque muda tudo, irmãos. Uma paciência triunfante, irmãos, não é apenas prosseguir, mas é seguir em frente, caminhando com alegria. Porque às vezes nós podemos estar caminhando, nós podemos estar seguindo a proposta, a corrida que Jesus nos propôs, mas às vezes nós estamos tão desanimados, que nós estamos aqui, ó, nos arrastando, a gente nem anda, a gente se arrasta. E a perseverança que o texto está nos chamando é para uma paciência triunfante, era para que a gente corra de forma alegre, independente da dificuldade e do obstáculo. É celebrando, irmãos, com cânticos de triunfo. Aí você me pergunta, né, irmã? Como? Como diante de, talvez, de dores, de solidão, de tristeza, de medo, como caminhar de forma alegre e triunfante? Vou desenvolver e a gente vai ver. Olha o que Tiago 1 diz. Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ô irmãos, considerem motivo de alegria o fato de vocês estarem sendo perseguidos e terem dificuldades. Esse é o âmago do Novo Testamento, irmãos. Essa conversa de que não, você nasceu para vencer, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Irmãos, isso é engano de Satanás, irmãos. Que quer deixar as pessoas letárgicas na sua corrida, que quer deixar as pessoas lentas nas suas corridas, sempre esperando por algo que Jesus não prometeu. Jesus não falou que nós teríamos uma vida boa, irmãos. Jesus falou, vocês terão o quê? Aflições. Mas depois ele falou o quê? Mas tende o quê? Bom ânimo. Mas ele não falou só, ele falou, porque eu venci. Então a gente não tem ânimo, não é por causa de nós, é por causa de Cristo que venceu. E hoje nós podemos ter essa perseverança, essa alegria, essa jornada triunfante, irmãos. E por isso nós precisamos parar de dizer, é difícil. Essa frase precisa morrer no nosso meio, irmãos. Nós precisamos extinguir essa frase de uma vez por todas, é difícil. E nós vamos ver aqui que não é tão difícil assim. Por isso não importa quais são os obstáculos, as dificuldades, as oposições, não importa nada disso, irmãos. Nós precisamos chegar no final, porque Jesus é digno. Se nós fraquejarmos agora, nós vamos estar indo contra a dignidade de Cristo. Amém? Por isso, irmãos, respondendo, como devemos percorrer essa jornada? Perseverando. Amém? Amém ou não amém? Agora eu quero mostrar para vocês aqui, porque eu falei que Jesus também percorreu uma jornada, né? E Jesus também enfrentou obstáculos, irmãos, na sua jornada. E eu quero trazer esse paralelo para que você olhe para a sua vida e você olhe para aquilo que Jesus abdicou para poder nos dar acesso a essa jornada. Abra comigo lá em Filipenses 2. Filipenses 2, versos 7 e 8.
Filipenses 2, 7. Olha o que o texto vai dizer, irmãos. Filipenses 2, 7. Antes, esvaziou a si mesmo. Assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A primeira coisa que Jesus fez aqui, irmãos, foi renunciar à sua glória. Agora pensa comigo, irmãos. Ele voluntariamente abriu mão do seu direito, irmãos. Jesus voluntariamente abriu mão do céu. Você já imaginou isso? Jesus voluntariamente abriu mão da glória dele. Para quê? Para se tornar como um de nós. O Deus do céu, o Criador de todas as coisas, aquele que é digno de receber a honra, a glória, o poder, a majestade, está sobre ele. Esse Deus, ele abriu mão voluntariamente desse direito e se encarnou. Olha olha a grandeza. Irmãos, eu não consigo expressar, não tenho palavras para expressar o que Jesus abriu mão, irmãos, para poder redimir a mim e a você. Mas não só isso, irmãos, o texto de Filipenses vai dizer que ele fez o quê? Ele humilhou-se. Não foi ninguém que humilhou Jesus, foi ele mesmo que se entregou em humilhação. Jesus não pensou nele, irmãos. Ele pensou em mim, e ele pensou em você, ele pensou em nós. E ele abriu mão da glória dele, irmãos, desceu das alturas. Ele não usou dos seus privilégios, porque ele podia ter descido aqui e ter simplesmente falado assim, vamos completar a justiça. Não, irmãos, ele veio aqui, ele nasceu como uma criança. Jesus fez cacá, como qualquer criança. Jesus caiu, irmãos, ralou o joelho. Jesus mijou na calça. Talvez ele até na cama mijou. O texto não diz, tá? É só para descontrair um pouquinho. Mas é só para vocês entenderem que esse Deus de glória, ele veio em carne e ele passou por todas essas coisas que para nós hoje, irmãos, é tipo assim, sei lá, é porcaria. Pensa. E o que Paulo está propondo para nós aqui em Filipenses, irmãos, não é só uma teologia da Trindade, não é só uma teologia a respeito da pessoa de Cristo, irmãos. Paulo está mostrando aqui que esse Jesus se humilhou, e ele está nos chamando para esse caminho. Não é simplesmente qualquer pessoa, é o Deus que se encarnou. Amém? Continuando o texto diz que ele fez o quê? Ele esvaziou-se, volta lá no 7, ele esvaziou-se de si mesmo, irmãos. Ele deixou o céu, pensa comigo, ele deixou o céu, ele deixou a glória, ele deixou o trono, ele deixou todas essas coisas, ele se esvaziou, irmãos. Significa que ele tirou tudo que tinha dentro dele, todo o seu poder, toda a sua glória. Por causa de uma jornada, de uma carreira que lhe foi proposta. Mas Jesus se esvaziou de quê, irmãos? Foi de ser Deus? Não, porque ele continua sendo Deus. Jesus é um homem, 100% homem e 100% Deus. Isso é inegável
isso ninguém refuta mais. Porque é impossível que ele deixe de ser Deus. Ele continua sendo filho de Deus. Mas Jesus abriu mão da sua majestade. Imagina, irmãos, qual rei da terra faria isso? Será que eu e você abriríamos mão do nosso conforto hoje para fazer algo por alguém que viraria as costas para mim e para você? Mas ele fez. Por quê? Porque ele tinha uma jornada proposta. E aí eu vou correr. Ele renunciou, irmãos, à sua relação favorável em relação à lei. O que isso quer dizer? Porque no céu não tem pecado, irmãos. Só que Jesus, ele veio aqui à terra e ele se tornou pecado por causa de nós. Ele levou no seu corpo todos os nossos pecados. Agora você imagine, a ponto, irmãos, de Jesus na cruz, olhar para o alto e dizer: Pai, por que me abandonaste? Ele nunca tinha se separado de Deus. Desde a eternidade, Jesus nunca havia se separado de Deus. Mas para cumprir a jornada, ele recebeu em seu corpo o meu e o seu pecado, irmãos. Agora outra coisa. Jesus renunciou às riquezas. Olha o que diz 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça do vosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos torneis rico. Irmãos, o Deus que tem todo o poder, que tem toda a riqueza em suas mãos, irmãos, ele nasceu numa manjedoura. Ele não nasceu num palácio. Jesus não nasceu num berço de ouro. Mas ele veio pobre, sem nenhuma riqueza terrena, para que eu e você tivéssemos acesso à maior riqueza, que é a salvação. Amém? Eu estou pulando um bocado de coisa aqui, senão eu não termino hoje. Eu escrevi um bocado de coisa. Ah, Deus. Ele renunciou à sua glória, irmãos. Ele renunciou o livre exercício da sua autoridade. João vai dizer que eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Ou seja, Jesus voluntariamente se submeteu ao Pai. Filipenses 2,7 continua dizendo que ele veio como servo. Ele veio como servo. Jesus não veio para ser servido, ele mesmo falou isso. Eu vim para servir. Agora, irmãos, olha que, meu Deus, olha que coisa. Como que esse Deus vem à terra e agora ele vem para nos servir, irmãos? Lembra quando João Batista encontrou com ele? Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. E esse Deus glorioso, majestoso, ele vem para nos servir. Mas eu quero dar uma ênfase a essa parte, porque ele deixou toda a sua glória, ele deixou a sua majestade, ele deixou o lugar onde ele tinha paz, onde ele tinha tudo, as suas riquezas, para vir à terra. Mas o verso 8 vai dizer que ele fez o quê? Ele humilhou até a morte, e morte de cruz. Jesus se sacrificou. Ele não só se humilhou, irmãos. Ele não só deixou a sua glória, mas ele se entregou em sacrifício. E quando o texto está dizendo aqui morte de cruz, irmãos, talvez nós hoje não temos a noção do que é morte de cruz.
Talvez nós olhamos a morte de cruz apenas como aquele cenário de que precisou se cumprir, Jesus morrer na cruz, porque os profetas dizem, mas morrer na cruz naquela época, irmãos, ele tinha características muito pesadas. E eu vou só pincelar. A primeira característica, irmãos, era que ela era uma morte dolorosa. Tanto é que se dizia que quem morria crucificado morria 1000 vezes. Porque muitos desses caras que eram pregados na cruz, eles eram deixados dias lá. Para que a morte deles fosse o quê? Lentas. Muitos tinham muitas câimbras. Alguns morriam por asfixia. Outros tinham dores. Então era uma morte muito dolorosa, irmãos. Outra coisa, era uma morte ultrajante. As pessoas eram açoitadas, ultrajadas e eram cuspidas. Elas eram motivo de escárnio. As pessoas que eram penduradas no madeiro, elas eram vistas como as piores pessoas. Agora, irmão, vocês estão conseguindo entender o que eu estou entendendo? Esse Deus glorioso foi visto, foi cuspido, foi pregado no madeiro, foi escarnecido. E o próprio Deuteronômio 21 vai dizer que a morte de cruz era uma morte maldita. A pessoa que era pendurada no madeiro, irmãos, ela era considerada uma pessoa maldita. Por isso que Jesus, naquele momento, ele grita: Deus meu, Pai, por que me abandonastes? E aí do lado você vê um desdenhando dele, embaixo você vê, e em cima você vê o próprio Deus fazendo o céu se escurecer e as trevas vindo sobre ele. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque mesmo diante de tudo isso que eu falei para vocês, mesmo diante de toda renúncia, mesmo diante de todo esvaziamento, mesmo diante de toda humilhação, mesmo diante de toda dor, mesmo diante de tudo isso, ele cumpriu a carreira que lhe foi proposta. Até o final, honrando a Deus. Amém? Então, onde é que eu quero chegar, irmãos? Porque nós também temos uma carreira. Jesus mostrou como que é passar por ela. Talvez hoje você esteja, beleza, você não esteja passando por nenhum obstáculo. Mas talvez você esteja passando, pensando em desistir. E tudo isso que eu mostrei a respeito de Jesus é para te mostrar que talvez se você olhar para a sua vida, você vai ver que não se compara. Paulo vai dizer que as tribulações não se comparam à glória que há de ser revelada. Então, irmãos, eu quero acelerar porque o texto de Hebreus vai nos mostrar que ele nos mostra qual é a carreira que nós temos que seguir. Amém? Mas ele também nos mostra para onde nós devemos olhar. E por isso que eu fiz esse parêntese todo para mostrar para nós sobre o que Jesus fez, porque é para ele que o texto nos manda olhar. No 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. Parece óbvio, irmãos, dizer isso. Talvez para muitos de nós que já somos crentes há muitos anos, é óbvio a gente falar, não tire os olhos de Jesus, olhe para Jesus, não olhe para os homens, olhe para Jesus. Esse é o discurso mais que a gente ouve. Mas talvez nós podemos chegar na nossa vida e ser como Pedro. Talvez podemos estar caminhando nessa jornada e tirar os olhos dele. E quando nós olhamos para qualquer outra coisa que não seja Jesus, as nossas pernas começam a fraquejar. E aí, de novo, eu vou voltar ao exemplo da corrida. Se você for pegar um maratonista, você vai perceber que ele não fica olhando para o seu adversário do lado. Fica? Ele fica olhando para trás? Não, ele só olha para frente. Ele só olha para frente.
Ele só olha para onde ele tem que chegar. Por mais que alguém possa estar aqui do lado dele, olha os quenianos, moço, os caras correm demais. Os caras estão lá, ó. Ele não fica olhando para quem está do lado dele. Ele vai para frente, irmãos. Por quê? Porque se ele olhar para frente, ou se ele olhar para trás, se ele olhar para o lado, ele vai perder o foco. Se ele olhar para o lado, ele pode cair, ele pode se desequilibrar, ele pode fraquejar, ele pode ver que tem um cara do lado dele aqui, ó. Então, irmãos, podemos correr o risco se a gente ficar olhando para todos os lados, e Hebreus vai nos propor isso, para a gente sempre se lembrar disso que eu falei, que Jesus desceu do céu, Jesus esvaziou, ele morreu, e não foi qualquer morte, foi uma morte de cruz, e eu mostrei para nós aqui, eu mostrei como era morrer de cruz. Jesus enfrentou todas as oposições, irmãos, vergonha, sofrimento, mas ele tinha uma visão, a alegria da salvação, a alegria de cumprir o que Deus propôs para ele. E eu vou correr aqui. Olha o que o verso 3 vai dizer ali, ó. Vai para o 3, Té. Hebreus 12, 3. Ó. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Essa é a chave, irmãos. Talvez de tudo isso que eu falei, guarda isso aí. Olhe para Jesus, olhe para o que ele viveu, olhe para o que ele enfrentou, olhe para tudo isso que eu falei. Essa vai ser a chave para que a gente não se canse da nossa jornada. É os olhos fixos em Jesus. É o nosso olhar diretamente para Ele, porque é Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Somente Ele, irmãos. E é isso que o autor de Hebreus está propondo para nós. Ele quer que a gente saia dessa introspecção da nossa vida. Ele quer que a gente saia dessa vida miserável de tristeza e angústia e dor e lamentação e reclamação. E a gente agora passe a viver uma vida de alegria e paz, porque Jesus já garantiu a vitória. Agora eu fui triunfalista, porque a Bíblia nos mostra isso. Amém? Eu vou te fazer, queria que você fechasse seu olho e você pensasse algo comigo aqui. Imagina, a gente não vai conseguir, é só imaginação mesmo, mas imagina agora um grande reino, irmãos, com paz, com alegria, sem doença, sem dor, sem nada disso. Esse era o lugar que Jesus estava. Do lado do Pai. Jesus poderia, irmãos, ter falado para Deus: não, Pai, eu não vou. Eu estou aqui nesse lugar bom. Por que eu vou para lá? Por que eu vou me encarnar? Para que eu vou sofrer por eles? Eles vão me renegar. Mas esse lugar que você pensou, irmãos, Jesus abriu mão de tudo isso para vir aqui na terra e preparar um caminho para eu e para você. E para dizer assim, ó, eu vou voltar para te levar para esse mesmo lugar de onde ele saiu. Amém. Amém, igreja. Então, para a gente concluir, irmãos, a pergunta que fica aqui não é o quanto a nossa dor é intensa, o quanto nós temos dúvidas, o quanto nós estamos fadigados, o quanto nós estamos desanimados. Mas será que nós estamos olhando para a direção correta? Será que o nosso olhar está fixo em Jesus? Ou o nosso olhar está fixo em nossas dores, tribulações, adversidades, medos? Porque a corrida continua, irmãos, a corrida não vai parar. Os desafios vão continuar, as pressões vão continuar. Mas a minha proposta para nós essa noite aqui é dizer para nós que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos correndo essa corrida sozinhos. Nós não estamos nessa jornada sozinhos. Esse mesmo Deus que nos propôs essa corrida é o mesmo Deus que está com a gente.
É o mesmo Deus que permanece. É o mesmo Deus que vai nos esperar no final. Jesus não parou no meio do caminho, irmãos. Lembra no Getsemane que ele falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Mano, sabe o que eu acho que por isso que está escrito isso lá? Para mostrar para nós de que Jesus também sofreu, irmãos. Assim como eu, assim como você. Mas ele entendeu a carreira que estava proposta para ele. E ele não titubeou. Ele simplesmente disse: cumpra a tua vontade. E aqui, irmãos, eu não quero diminuir a dor de ninguém. Não quero diminuir nada de ninguém, irmãos. Eu só quero dizer para você, irmãos, que precisamos buscar a alegria de Deus para correr essa corrida. Precisamos buscar essa alegria da parte de Deus para que a gente sobreviva a isso. Porque, irmãos, se nós continuarmos da forma que nós estamos, irmãos, nós vamos fraquejar. Lembre-se sempre, Jesus se esvaziou, se humilhou, serviu, se entregou a uma morte, e uma morte dolorosa, uma morte vergonhosa. E qual é a nossa resposta? Será que é se trancar num quarto, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar? Já dizia o profeta Raul Seixas. É isso, irmãos? Não! O escritor de Hebreus vai dizer: permaneça perseverante. Então, como é que a gente pode viver pela metade, irmãos? Como é que a gente pode viver sem compromisso? Como é que a gente pode viver pensando em desistir? Não tem como, irmãos. E talvez você esteja cansado, sobrecarregado, desanimado, com vontade de parar. Mas a palavra nessa noite é: não pare, irmãos. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. Ele é quem nos dá a firmeza para permanecer correndo. Ele é que nos dá o alimento. É Ele, é sobre Ele. E toda vez que você pensar em desistir, irmãos, lembre-se de tudo que Jesus fez por mim e por você. Quando você olhar para a sua vida e pensar assim: cara, não tem como, já era, isso aqui não dá. Lembre-se, Jesus passou por isso. Lembre-se, Jesus é digno. Jesus é digno do seu sofrimento. Jesus é digno das suas perseguições. Jesus é digno dos seus abandonos. Jesus é digno disso tudo, irmão. Sabe por quê? Porque Ele nunca abandonou. Ele nunca desistiu. Ele nunca parou. Ele nunca pestanejou. Ele sempre permaneceu. E é isso que Ele está chamando a mim e a você. Por isso, igreja, permaneçamos. Mas não só correndo, permaneçamos alegres, cantando uma canção de júbilo, de triunfo. Não como um negacionismo de uma realidade. Eu não estou propondo aqui para vocês, irmãos, ignorar uma realidade e fingir que não existe todas essas tribulações que a gente vive. Eu não estou propondo isso para nós, porque isso aí é viver uma vida de ilusão. Não é isso que eu estou propondo. O que eu estou propondo para nós lembre-se de Cristo Jesus. Lembre-se dele, olhe para ele. E com certeza, as nossas dores e lutas, elas serão minimizadas, irmãos. Porque Jesus é digno. Jesus é digno. Lembre-se disso, saia daqui com essa palavra. Jesus é digno. E tudo que eu estou fazendo é por causa da dignidade de Cristo. Amém? Vamos orar? Você pode ficar em pé? E para você que chegou até o final desse vídeo, curta, comenta e compartilha.